Para melhorar a vida delas. Mas abusa do poder para opressão. O cara derrapou mesmo, entendeu? Devem explicações. Então não tem um espaço. Num estilo predator. Na arquitetura eu posso estudar o... Meu povo fala isso para mim, eu tenho... Uma excelente tarde, uma ótima noite, uma excelente madrugada, um ótimo dia. Não sei que hora que você está assistindo aqui o nosso canal. Obrigada por participar. Eu sou a Bia, esse é o Bia Chamada Geral. E por favor, né, você é curioso, sei que você tem um monte de curiosos, tem 5 mil, 10 mil curiosos. Clica aí, vai, segue a gente. Faz esse favor, se é para você não é nada, para nós é muito. E segue a gente também no Instagram, Bia Chamada Geral, e no TikTok, em todas as redes estamos presentes, até no XX, estamos lá também, cada semana trazendo, toda semana um episódio diferenciado, e graças à nossa parceira, a Ótica Santa Luzia, que você sabe, né, você fazendo uma compra lá, você vai ganhar um copo igual esse aqui, o meu tem água, viu? O meu tem água aqui, tem uma pessoa muito importante aqui para mim, e para vocês também. Né? E também eu quero agradecer o Colégio Abraham Lincoln e o Instituto Vidas em Ação pelo apoio. Eu estou ao meu lado aqui, olha aí, está à minha frente, está uma pessoa maravilhosa, que eu e as pessoas estavam conversando aqui em off com ele, saúde mental e os problemas do cotidiano. Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo de Jesus. Obrigado, é um prazer estar aqui e é com muita satisfação que eu venho ao programa poder esclarecer um pouquinho mais sobre saúde mental, que é um tema, como a gente está falando, ainda um pouco marginalizado, né? Sofre muito preconceito ainda, estigmas ainda, que as pessoas ainda não se adaptaram muito bem ainda, né? A questão que você precisa cuidar dessa saúde mental. Então, muitas vezes deixa para muito depois ver essa questão, quando você já tem um prejuízo maior. E da ansiedade, das pessoas que eu conheço, 100% das pessoas que eu conheço têm ansiedade. Uhum. E a ansiedade, como é que é essa ansiedade depois da pandemia, ou antes da pandemia? Quem já teve, o que exacerbou, o que tornou maior? Inicialmente, é importante a gente diferenciar o que é a ansiedade do transtorno de ansiedade. Então, a ansiedade, ela faz parte do nosso desenvolvimento, dos mamíferos, dos animais em geral. Então, ela é o quê? Ela é um sistema de alerta para a gente. Então, ela é uma defesa que a gente tem. Então, quando você fica ansioso, na iminência de um perigo, numa preocupação de algo que vai acontecer. Então, quando existe algum risco de algum perigo, eu vou ficar em alerta. Esse alerta, ele vai liberar substância no meu organismo para me preparar. Me preparar para quê? Me preparar para que eu fuja ou para que eu lute. Certo? Fuga ou luta. Então vai aumentar a minha frequência respiratória, para isso eu vou precisar aumentar os batimentos cardíacos, então eu tenho que uma descarga de adrenalina, aumenta a minha frequência cardíaca, por quê? Porque eu preciso de energia, eu preciso de oxigênio no músculo, então eu preciso fazer uma adaptação, então o coração acelera, ele manda mais sangue, manda mais energia para o músculo para correr. Eu estou usando mais energia no músculo, eu preciso do quê? Mais respiração. O que eu faço? Uma hiperventilação. Fica ofegante. Você busca mais ar. E acha que está tendo um ataque cardíaco. Você busca mais ar. Então, tudo isso são mecanismos. Então, a sua pupila dilata, você vai ver mais abrangentemente, você não vai conseguir focar. Por isso que, às vezes, quando a pessoa está muito ansiosa, ela não consegue ler as coisas, não consegue ver, a vista não fica turva, porque a sua pupila, ela dilata. Então, existem mecanismos que vão acontecer para que você possa fazer isso. Tá? Mas isso é um sistema de defesa. E quando você tem que a gente fala ansiedade, né, geralmente é o transtorno de ansiedade. Quando essa ansiedade começa a ocorrer muitas vezes durante o dia, né, quase todos os dias, onde vai comprometer o meu funcionamento, onde eu tenho um trabalho para entregar, eu tenho uma peça para apresentar, eu tenho uma petição para peticionar, eu tenho um programa para fazer,
e eu não consigo desempenhar isso de uma forma satisfatória, eu não consigo, começo a duvidar das minhas capacidades, eu começo a me preocupar excessivamente, eu começo a ter esses sintomas físicos, opa, está ocorrendo demais, porque uma coisa eu tenho uma prova e essa ansiedade acontecer é natural, mas ela não pode me tirar do eixo a tal ponto onde eu fique inerte, onde eu não consiga mais fazer aquilo. Ou também se dispersa, né? Às vezes a pessoa, eu conheço, eu mesma, né? Eu me disperso. Sim. E deixo tudo na última hora. É para fazer, eu sei que tem um mês, mas eu tô tentando trabalhar isso. Então, mas... quando você tem esse transtorno de ansiedade, muitas vezes o que acontece? Você quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque a sua preocupação é no futuro, é o que eu preciso fazer. Então, você está sempre no futuro. Amanhã eu tenho isso, eu tenho que fazer isso, fazer. Então, você começa uma tarefa, você não termina e vai para outra. Aí não terminou, lembrou de outra, você vai para outra. Então, tudo isso consome muita energia, você se cansa mais e você acaba deixando de cumprir metas e cumprir tarefas. E aí o que acontece muitas vezes é que as pessoas confundem, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizado, por exemplo, com um TDAH, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas como que dá para distinguir, doutor? A distinção é justamente no tempo da doença, quanto tempo está essa doença te acompanhando. Geralmente o déficit de atenção é algo que é desde o início da infância e não simplesmente depois da pandemia. Não é isso, entendeu? Isso aí não é um TDAH. Começou depois da pandemia? Peraí, tem que olhar melhor isso. Então ele tem um tempo mais curto, assim, não é a vida toda geralmente. Os sintomas também são um pouco diferentes, como são na ansiedade, você tem muitas crises, né? Você tem essa preocupação excessiva, você tem essa falta de ar, você tem essa inquietude, você tem alterações de sono. Enquanto no TDAH, você tem as apresentações onde você pode ter hiperatividade, eu posso ter a desatenção ou eu posso ter os dois, a desatenção com a hiperatividade. Tá? E o que as pessoas não sabem também, muitas vezes, é que além disso, você tem também o que a gente chama de disfunção executiva. Essa capacidade que a gente tem de se organizar no dia a dia, de lidar com o tempo, gerenciar o tempo, ela é prejudicada no quem tem TDAH. Então eu não consigo gerenciar adequadamente meu tempo, eu acumulo tarefas, eu procrastino, eu deixo tudo para a última hora. Por quê? Porque o TDAH, ele é uma pessoa que se desmotiva muito fácil. E aí ele precisa de uma descarga maior de dopamina. E quando que eu consigo essa dopamina? Quando eu deixo para os 45 minutos do segundo tempo. Quando eu sei que não vai dar tempo para fazer, eu me desespero e aí essa descarga da dopamina vem e eu me organizo melhor. E aí eu consigo fazer. Às vezes consegue, mas às vezes não. Entendeu? Mas geralmente você consegue fazer esse estímulo mais naquele período onde você está mais assim no término do tempo. Onde você faz essa descarga e você começa a produzir melhor. Entendeu? Qual que é o problema disso? Gera desgaste, gera imperfeição do seu trabalho. De repente você poderia fazer um trabalho com mais excelência e esse trabalho é prejudicado porque você não teve o tempo hábil para se organizar, para fazer. Então são pessoas que têm uma capacidade boa, mas entregam muito pouco daquilo que eles podem porque deixam para a última hora. E como que a pessoa que tem ansiedade, né? Eu também sou ansiosa, mas a pessoa que tem ansiedade, ela consegue, tirando eu, consegue distinguir, como é que ela faz para lidar com isso, às vezes tem o preconceito de chegar num profissional, né? As pessoas, você vai no médico de louco, né? Que as pessoas dizem. Sim. E se você não tem problema nenhum de lidar com isso, como é que ela vai encontrar essa, por exemplo, ou é através de um gatilho que vai disparar a ansiedade? Como que ela chega nesse resultado, nesse diagnóstico seria? Então, geralmente ela vai ter o diagnóstico a partir do momento que ela procurar. Até então você tem a hipótese do que eu posso ter. Então, geralmente as pessoas já têm um conhecimento, eles escutam um podcast, eles veem um vídeo, eles leem uma matéria, então eles conseguem ali entender aquela informação e com esse conhecimento eles conseguem encaixar algumas coisas. Qual que é o grande problema? Como você tem muita informação difundida, às vezes as pessoas querem pegar e se colocar dentro dos critérios. Então, o critério 1, eu tenho isso, critério 2, eu tenho isso, critério 3, eu tenho isso. E as coisas não são bem assim. Porque senão seria muito fácil. Então eu não precisaria de um profissional. Eu faria um checklist e sairia o resultado que eu tenho aquilo. E não é por aí. Quando você faz uma avaliação,
a gente conversa sobre toda a história do paciente. Como foi a vida desse paciente, como está a dinâmica desse paciente no momento, como está a vida dele nesse momento, quais são os fatores que impactam positivamente, quais são os fatores que impactam negativamente. Então, todo esse construto, ele vai te ajudar a fazer um diagnóstico mais acurado daquilo ali. Então, não é simplesmente você fazer um checklist. E as pessoas se prendem muito a isso. Eu tenho TDAH. Mas espera aí. Você está olhando esse TDAH como? Você só fez um checklist, você não contextualizou isso na sua história de vida. Então, eu posso estar tendo ali um quadro de ansiedade, certo? E eu estou achando que é um TDAH. Essa ansiedade, eu estou olhando só os critérios que estou fazendo o checklist. E não é por aí. Então, eu preciso contextualizar porque é diferente o tratamento. Quando eu for tratar o TDAH, eu vou usar um psicoestimulante. Se eu tenho um paciente ansioso e eu dou para ele um psicoestimulante, eu pioro essa ansiedade. Eu posso ter um paciente com TDAH e com ansiedade? Eu posso, mas eu preciso tratar os dois. Então não é simplesmente uma coisa assim simples, como as pessoas pensam, não tomo um remédio pronto, me dá um remédio e eu fico bom. Não, não é assim. A gente precisa entender esse contexto, saber o que está acontecendo. Será que eu preciso usar medicamento? Será que se eu fizer uma mudança na minha rotina, no meu estilo de vida, eu não vou melhorar isso e eu não vou precisar tomar medicamento? E tem a resistência também. Eu não vou tomar vou ficar tomando esses remédios. Sim, exatamente. E assim, eu sou um profissional que assim, eu gosto do medicamento, eu valorizo o medicamento, mas eu tenho aquela máxima seguinte: menos é mais. Quanto menos medicamento, para mim melhor. Se eu consigo, só que, claro, se o paciente precisa, eu vou otimizar a dose do medicamento, eu vou usar o medicamento que ele precisa, mas eu também não vou ficar colocando medicamento indiscriminadamente. Então a gente precisa entender o seguinte: existe o que é farmacológico e existe o que é psicoeducação, o que é estilo de vida, o que eu preciso fazer para melhorar isso. E isso é o que mais está acontecendo hoje. As pessoas estão tendo esse pensamento mais científico da coisa. Não é só usar medicamento, mas sim também mudar o estilo de vida, ter um estilo de vida mais saudável, que vai me prevenir a vir ter esses tipos de quadro, entendeu? Para o ansioso que está nos assistindo agora, né, que está ansioso por informação, né? Qual é o primeiro passo que ele tem que tomar? Eu acho que a primeira coisa, você tem que avaliar a sua dinâmica de vida. Quais são os fatores que estão levando você ao estresse? Tentar atenuar esses fatores que levam a esse estresse. Dormir melhor, por exemplo. Ter um horário para acordar. Seguir uma agenda onde você consiga organizar o seu dia a dia, porque se você tem muitas tarefas para fazer e você não consegue se organizar, você vai ficar mais ansioso. Diminuir estimulantes, cafeína, chá preto, energético, isso aumenta. As pessoas têm a sensação que tomando café ela vai ficar menos ansiosa, mas não é isso. Ela piora a ansiedade, porque o café é mais ansiogênico. Ele te dá mais energia, te desperta, mas também te deixa mais ansioso. E alguns alimentos também? Alguns alimentos, por exemplo, gengibre, canela, né, que são, a gente chama de alimentos termogênicos, eles tendem a aumentar essa atividade nossa, né, deixar a gente mais ativo, mas também tende a causar uma maior ansiedade. O guaraná, como a cafeína, entendeu? Então, assim, a gente precisa cuidar desse padrão alimentar, evitar o estresse e, sobretudo, fazer atividade física. Ter uma rotina de atividade física melhora muito. Então, eu já tive pacientes que melhoraram com atividade física. Então, você fazendo uma atividade física regular adequadamente, você pode melhorar e não necessariamente necessitar do medicamento. Mas, claro, procure um profissional, procure entender o que está acontecendo, veja se é só isso, veja se vai precisar de alguma coisa a mais. Porque, às vezes, também você tem um quadro um pouco mais grave, e aí você fala assim, não, eu vou tratar do meu jeito aqui. Eu já tive paciente assim, paciente que estava muito ruim e estava resistindo ao medicamento. Você está perdendo tempo, você está perdendo qualidade de vida. Quais são as consequências que isso vai trazer para a sua vida? A gente tem que pensar no que a gente chama de custo-benefício. O quanto isso vai custar para mim e o quanto eu vou me beneficiar quando eu iniciar esse tratamento mais precocemente. Quanto menos eu sentir, tá? De repente, se você é uma pessoa, por exemplo, que não trabalhe tanto com questões que demandem uma concentração muito grande, que dependa muito assim da exatidão. Exemplo, um engenheiro que vai fazer uma obra, precisa ter uma exatidão no seu cálculo, um contador, um bancário,
são pessoas que lidam com coisas muito exatas, com coisas que demandam muito da cognição. O senhor acha que, por exemplo, desculpa, sem querer que o senhor esqueça, por favor, não esqueça o que o senhor vai falar. Os lapsos de memória, a pessoa, a ansiosa, né? Ela quer fazer uma coisa e ela esquece, ela começa a ter lapsos de memória. Sim. O que é isso? É parte da ansiedade? Isso também entra dentro desse contexto, porque quando você está se preparando ali, essa adaptação que o seu organismo está fazendo para essa luta, para essa fuga, ele te prepara para quê? Ele te prepara para você lutar e para você fugir. Ele não te prepara para você jogar uma partida de xadrez. Ele não te prepara para resolver uma palavra cruzada. Ele não trabalha a sua cognição naquele momento. E é por isso que a gente vê respostas muito ruins de pessoas, por exemplo, que estão com quadro de ansiedade. Então, quando a pessoa vai para um concurso público, o que acontece? Às vezes ela sabe a matéria, ela tem um quadro de ansiedade e ela esquece o que ela sabia. Por quê? Porque naquele momento ativou esse sistema e ele houve como se fosse um bloqueio. Ele não consegue pensar, às vezes sabe a matéria, mas ele não consegue se lembrar. Porque esse sistema ele não é para facilitar o raciocínio, ele é para facilitar essa maquinária do seu corpo, a se adaptar a essa agressão, digamos assim, e você reagir a essa agressão de uma forma onde você vai fugir dela ou você vai lutar contra ela. Por exemplo, tem um assunto que é um pouco tabu, as pessoas não gostam muito de falar, mas que infelizmente eu escuto sim, muito mais frequentemente do que eu gostaria. As pessoas que chegam e falam, porque eu não quero mais viver, porque não sei o quê, e tal e tal. Eu mesma não sei como lidar com esse assunto. Porque aí teve final do ano, acho que é uma época mais recorrente de fatos que aconteceram, não quero nem citar, mas essas pessoas que pensam nisso e chegam a verbalizar isso, também fazem parte do quadro de ansiedade. Depende. Você pode ter um quadro ansioso onde eu estou tendo uma autoestima muito baixa e isso está me fazendo ter um pensamento negativo, mas eu posso ter um outro quadro, posso ter um quadro depressivo ali. E como é fazer para que o depressivo entenda que ele tem que se tratar? Primeira coisa é você ter uma conversa aberta, é você entender o que está acontecendo com essa pessoa, quais são as dificuldades que essa pessoa está passando, ver se existe ali talvez um turvamento realmente da consciência, onde ela não consegue perceber que aquilo está lhe causando mal, mas sempre com empatia, não com julgamento. A ideia não é você julgar a pessoa, a ideia é você abraçar ela, é você dar conforto para ela. Ela não quer julgamento, ninguém gosta de ser julgado. Sim, claro. Então, principalmente uma pessoa que está passando por isso. Então, a ideia é você escutar essa pessoa de uma forma onde ela perceba a importância que ela tem e você não tecer julgamentos. E a partir disso você buscar ajudá-la. Se você perceber que essa pessoa está passando por alguma dificuldade, onde você pode ajudar, onde existem situações que você pode contribuir, sim. Ou se você acha que talvez precisa passar um profissional, oriente, converse. Não, e tem algumas pessoas que eu chego e falo assim, então a gente vai resolver isso aqui, eu quero ter uma conversa com você no outro dia, aí nesse dia eu contacto a pessoa, eu já estou isso, eu já estou aquilo, foge da conversa. Então, por quê? Também é um mecanismo de defesa. Porque quando a gente lida, cada pessoa vai ter uma forma de lidar com a dor. Cada pessoa vai ter uma forma de reagir a uma determinada situação de estresse. Então, algumas pessoas vão buscar lutar, vão buscar melhorar, e algumas pessoas vão buscar fugir, vão buscar evitar. Então, por que existe aquela depressão que não dorme e existe aquela depressão que a pessoa dorme muito? Porque às vezes o próprio organismo ali ele está tentando te proteger de alguma forma. A você não pensar, a você tentar se recuperar. E aí você começa a dormir muito, você começa a não ter condições de fazer suas atividades como você fazia. Muitas vezes é uma questão de defesa, como o seu organismo interpreta aquela ameaça para ti. Mas o objetivo do tratamento é melhorar isso, para que você funcione, você seja ativo, você consiga melhorar dessa sonolência, você consiga ser produtivo. Por isso o tratamento é importante. Porque imagina um pai de família, onde a família depende dele, e não consegue trabalhar porque ele está com uma depressão, onde ele está sem energia. Ele vai poder ficar esperando o organismo se recuperar? Não. E a depressão, ela é algo assim, que você nasce com a depressão, ou você adquire durante a vida? Existe assim um fato, por exemplo, eu já escutei, olha, você tem depressão,
E você tem que tomar esse medicamento o resto da vida, porque o seu organismo não produz, o seu cérebro não produz mais essa... O que é? Aí o depressivo fica mais confuso, né? Não, o que acontece é o seguinte, a depressão, ela é um transtorno crônico, certo? Você vai tratar e existe a possibilidade de ele recorrer novamente. Então, por isso fala que não tem cura. Porque uma vez que você teve, você pode ter novamente. Você pode recorrer. Não é que ele vai recorrer. Mas quando você faz o tratamento objetiva é retirar os sintomas, remitir os sintomas, te estabilizar e aí depois, com o tempo, você interromper esse tratamento porque acredita-se que houve uma neuromodulação onde, digamos, seu cérebro se adaptou agora e ele está pronto para seguir sem o medicamento. Isso, claro, com o acompanhamento, o profissional vai perceber isso e vai ver se ocorreu isso ou não. Agora, você pode me falar assim, existem pessoas que acabam tomando medicamentos por resto da vida? Isso pode acontecer. Tem pessoas que acabam tendo realmente esse vínculo com a medicação, mas não é a grande maioria. Ainda bem, não é a grande maioria. Geralmente a gente consegue fazer o tratamento, o paciente remite dos sintomas, você usa por mais um tempo que a gente chama de fase de estabilização e depois você retira o medicamento e essa pessoa vai viver a vida dela normalmente. Pode ser que nunca mais tenha a depressão ou pode ser que ela volte a ter. Assim como, por exemplo, quem nunca teve depressão, eu não sei dizer se essa pessoa vai ter ou não vai ter. Eu nunca tive depressão. Pode ser, eu sei te afirmar se eu nunca vou ter? Eu espero que não, mas eu não sei. Então pode acontecer. A gente não sabe, entendeu? E quando você perguntou qual que é a origem da depressão, então você tem uma origem multifatorial. Você tem fatores genéticos, você tem fatores ambientais, você tem então o ambiente interagindo com a genética, favorecendo as modificações, entendeu? Genômicas ali. E aí você também tem questões hormonais, você tem questões, por exemplo, alimentares, você tem questão de uso de substância. Então, por exemplo, se eu começo a fazer dietas, de repente, que altera muito o meu eixo hormonal, eu posso mexer assim, causar uma depressão por dietas mal adaptativas. Eu posso, de repente, vir ter depressão pelo uso de uma substância, por uso de uma maconha, por uso de uma cocaína, por uso de uma êxtase. Então, são substâncias exógenas que eu estou usando e vão me causar quadros depressivos. Eu posso ter um ambiente, por exemplo, uma pessoa que está vivendo um ambiente de guerra, por exemplo, como que ela está vivendo isso? Como que ela está se adaptando? Ela pode ter uma depressão, o ambiente está influenciando ela. Eu posso ter uma genética que me favoreça. A questão genética, né? E ela como que a pessoa chega assim a poder ter esse autoconhecimento? Como é que ela consegue superar essa fase? O que o senhor diria para a pessoa? A superação é o suporte que você precisa ter, né? Esse autoconhecimento, é você buscar esse autoconhecimento, buscar essa mudança no estilo de vida, sobretudo, porque não adianta eu melhorar com o medicamento e eu não mudar esse ambiente que eu estou. Se esse ambiente está me causando isso. Eu costumo fazer um exemplo muito simples assim, adianta eu passar uma pomada para queimadura se eu estou queimando a mão novamente? Como que essa pomada vai me curar se eu estou repetidamente me queimando ali? Então eu preciso me afastar desse ambiente hostil, dessa coisa, para mim poder me curar. Então a depressão, você precisa ter isso. Você vai tratar, mas você precisa também modificar os fatores que estão levando a ela. Seja o ambiente tóxico, seja o relacionamento, seja uma falta de atividade física, seja uma alimentação precária, seja o uso de substâncias. Então você precisa se adequar ao que você está fazendo, entendeu? E dentro dessas atitudes, além de procurar um profissional de saúde, que é super importante procurar, você que está assistindo, por favor, procure um profissional de saúde, não tenha preconceitos contra você mesmo, que você vai estar no médico e tal, né? O que mais ela pode buscar? Então assim, esse estilo de vida, né? Você buscar ter atividades lúdicas, você não entender que é só o trabalho, mas você também ter o seu descanso, ter o seu lazer, você dormir bem, você entendeu? Você não expor seu corpo ao estresse, entendeu? Seja de substâncias, seja de outras coisas. Então assim, ter um estilo de vida equilibrado, fazer o acompanhamento, a psicoeducação, terapia, mindfulness, yoga, relaxamento, massagem, tudo que você vai fazer para o seu bem-estar são coisas que vão te ajudar de alguma forma a você criar resiliência, digamos, para lidar com os problemas e você melhorar de quadros depressivos, ansiosos, transtornos mentais em geral.
Depois existe um hoje antes da Covid e depois da Covid? Da Sim, pandemia, por exemplo? Houve uma mudança depois da pandemia. Porque até então a gente vivia um mundo, né, esse mundo contemporâneo extremamente rápido e estressante, porém a gente vivia ele sem a assombração de que nós somos mortais, nós somos falíveis, nós podemos morrer a qualquer momento. Então a pandemia trouxe isso. A pandemia trouxe aquela perspectiva de que, nossa, quem eu amo pode ir embora, eu posso ir embora. Pessoas passaram por situações de estresse, situações de quase morte. Eu tive vários pacientes que trataram quadros seríssimos de transtorno de ansiedade por conta de quase ter morrido na Covid. Então, essas situações, né, trouxeram para as pessoas, né, essa mortalidade, né, esse entendimento de ser mortal, porque viram pessoas que a gente julga, às vezes, a gente não imagina que o pai da gente vai embora, que a nossa mãe, né, são coisas distantes, na maioria das pessoas, né, vivem vidas saudáveis. De repente a pessoa se dá de cara com isso, com pessoa jovem de 50 anos, 40 e poucos anos, partindo desta vida por conta de um vírus que chegou de repente. E é tão complicado. Mudou todo o contexto, né? É complicado, assim, sabe? Eu mesmo, semanas atrás, me deu até um gatilho. Eu conversei com uma pessoa que queria ser minha cliente na quinta-feira. Ela me ligou na sexta, conversamos até 8 horas da noite e ela faleceu no sábado, 6 horas da manhã. Ela tinha 33 anos. Que isso? Então, eu fiquei chocada com a situação. Sério, segunda-feira, quando me ligaram, eu falei, como assim? Como assim morreu? E aquilo me abriu um gatilho que eu até não vim gravar a semana inteira, juro, tô voltando hoje. Porque eu falei, será que essa menina vai me trazer uma coisa? E ela deixou a gravação que ela falou comigo, ela deixou assim, não, porque eu quero empoderar mulheres, eu quero isso, eu quero aquilo outro, vou fazer o meu Bibiana Talk, que ela chamava Bibiana. Uma moça nova, do sul do Brasil, e ela me contou a história dela todinha e tal, que eu vim entrevistar ela, chamei ela para ser entrevistada. Aí eu falei, é que a vida é muito efêmera, as pessoas acham que a vida é eterna, que nada vai trocar, que nada vai acontecer, que você é super poderoso, mas você é vulnerável. Pois é, mas se fosse um senhorzinho, um vozinho, uma vozinha, a gente meio que espera que a finitude da vida está chegando e essa pessoa possa partir. É mais fácil você aceitar isso, né? Assim, de pessoas que talvez estejam ali próximo à família ou conhecidos. Agora, quando você vê uma pessoa jovem indo embora, partindo, é algo que meio que quebra 20 anos mais nova que eu, por exemplo. Quebra, né? E aí a gente pensa, meu Deus, quando eu tinha essa idade e tudo que eu já vivi e tudo que eu tô passando hoje, tudo como é que tá, meu Deus, né? E aí a gente se dá conta da dimensão e da complexidade que é a vida humana e de quão frágil é essa vida humana, né? Porque embora a gente tenha muitos mecanismos de resistência e tudo mais, a vida é muito frágil. A gente pode, de repente, com uma bactéria ali, vir a falecer, uma dengue, um vírus, etc. Você pode vir. Eu nunca tive dengue na minha vida, nunca tive chikungunya, nunca tive nada, até hoje. Mas porque eu também estava fora do Brasil e onde eu estava não tinha dengue, não tinha chikungunya, não tinha nada. Mas eu peguei Covid. E eu fiquei assim, chocada quando aconteceu comigo. Imagina essas pessoas que tiveram perdas com a Covid. Então. E outra coisa, a Covid foi uma coisa, um risco real, né? Você estava acompanhando nos jornais, você via as pessoas, a gente via na Itália as pessoas, os quase caixões, inacreditável, não é? E aí você dá aquela sensação de realmente de mortalidade, de que você é frágil, de que você está com uma doença e que algo pode acontecer a você. Como que vai ser daqui a uma semana? Como vai ser daqui a 10 dias? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou passar por essa fase inflamatória, né? Será que eu vou passar por essa fase de estabilização? Como é que vai ser? Então é tudo muito desconhecido. E até porque era um vírus novo, né? Então a gente não sabia como que ia ser. As pessoas até alegam que tem um problema de memória após a Covid, ou que teve aumento de ataques cardíacos e tudo, mas a gente não tem como mensurar isso aí, né? Ainda é cedo, mas assim, existe estudos já que falam sobre essa questão da perda cognitiva. Não se sabe ainda muito claro qual é os mecanismos, né? Por que esse vírus teve esse tropismo pelas células nervosas que ocasionaram em algumas pessoas a perda da memória, né? Algumas pessoas conseguem recuperar, outras pessoas continuam tendo alguns lapsos, mas assim,
ainda tudo em estudo. Tem muita coisa que vai ser descoberta ainda, né, sobre a Covid. Já tem 5 anos que isso passou. E tem muita coisa, mas Nossa, é recente. É inacreditável. Foi em março de 2020. Eu lembro que eu não estava no Brasil, mas eu estava atendendo um grupo de turistas. E eram só senhorinhas de 70, 80 anos e tal. Elas tinham ido na Namíbia, no Zimbábue, não sei aonde, no Sim. Kruger. Foram em todos safaris reais, grandes, né? Sim. Aí chegou lá na cidade, o pessoal, por exemplo, os pontos de atração turística fecharam, todos eles. E os restaurantes não queriam receber. A Europa encarou de uma forma muito mais séria, né? Então, assim, eles realmente fizeram um lockdown mais exigente, tudo. Não, super restrito. Sim. E elas estavam lá, e nenhuma delas morreu. E elas foram lá nessa época, por exemplo, eu lembro que lá fechou tudo o país, o presidente lá falou assim, olha, era dia 27, né? Vocês têm 2 dias, porque dia 29 vai fechar tudo. E fechou. Sim. E não tinha, o que estava aberto? Era supermercado e farmácia. Ainda O com banco restrição, fechou, né? fechou tudo, você não podia sair de casa. Aqui no Brasil eu via, falei, meu Deus do céu, né? Lá, será que não tem Covid lá? Então, você se deparar com isso, né, com esse mal inesperado que pode vir e acabar com uma população inteira, isso tudo mexe com as pessoas, né? Isso tudo mexe com o nosso emocional. Então é natural que as pessoas tenham medo, é natural que as pessoas fiquem mais ansiosas. Muitas pessoas desenvolveram ansiedade, síndrome do pânico Após a Covid, com certeza. Quadros depressivos. Eu tenho muitos pacientes que às vezes vêm e falam assim, doutor, até a Covid eu era tranquilo. Depois da Covid eu comecei a sentir isso. Tal. Então pode ser que sim, que a Covid tenha ocasionado isso pelo estresse, né? O estresse de tudo, né? Não é só o estresse de você ter o risco de morrer, mas o estresse de você ficar sem seu emprego, de passar necessidade, de ver pessoas próximas doentes, perder amigos, familiares, tudo E isso. teve gente que não aguentou também, que... Teve famílias que foram dizimadas, né? Famílias que morreram, quase todas as pessoas. Sim, eu fiquei sabendo de caso que a mulher, a esposa, a mãe e o pai, todos morreram. Olha só que coisa. Né? Então, de repente você entender que dentro de uma árvore genealógica, você podou todo aquele galho e ele não vai mais crescer. Ele dizimou uma família, né? Então é muito triste isso. E, no entanto, eu tive um primo que ele estava até em Manaus fazendo, acho que compra de gado, né? Que ele trabalha com isso. Ele foi entubado, né? Ficou entubado e tal, e ele saiu desse quadro. Mas ele saiu desse quadro, ele teve um ataque cardíaco, um derrame, várias sequelas. Hoje fazem várias, ele tem várias sequelas. Mas ele é um sobrevivente. E nisso, o pai dele, meu tio, pegou também, morreu. E o sogro dele também pegou. E a esposa também pegou. Só que aí ela descobriu 3 meses que ela estava grávida, grávida de 8 meses, não sabia. E deu tudo certo? E deu tudo certo. Ela teve neném e tal, certinho, criança e tal. Mas assim, é quase que inacreditável, né? Para ele perdeu o pai, perdeu o sogro, ele quase perdeu a vida e veio e voltou, né? E como ele tinha condições, ele conseguiu pegar um UTI aéreo de Manaus e ir para Campo Grande para fazer o tratamento, sim, e tal, e tem condições de fazer o tratamento. Mas tem gente que não teve a mesma sorte. Infelizmente, sim, por várias questões, né? Questões de lugar, condições financeiras, falta de equipamento, pessoas que faleceram por falta de equipamento também, né? O mundo não estava preparado para isso. Mas ainda bem que passou e a gente pode seguir agora. E agora a gente toda hora tem rumores, né? Porque vai vir, não sei o quê. Porque eu não acreditava. Quando começou, eu estava atendendo um grupo de Curitiba, eles tinham de fazer um catálogo de moda, onde eu morava. E aí veio as senhorinhas, né? Aí eu não consegui levar elas em lugar nenhum. Aí eu falei, vamos levar elas num campo de rosas, né? Aí elas amaram, né? Porque elas foram lá, colher florzinha e tal, né? E voltaram pro Brasil no último voo que teve, depois fechou tudo. Né? E aí essa brevidade da vida, tem gente que não consegue lidar até hoje com isso e fica com esse trauma, com essa coisa e pode se desencadear uma depressão, por exemplo? Pode sim, né? Como eu falei, é um fator de estresse que está ocasionando uma injúria àquela pessoa, né? Está ocasionando alterações ali, fazendo sofrer, e pode sim vir a se tornar um quadro depressivo, uma ansiedade mesmo, um transtorno de ansiedade. As pessoas que estão em volta de uma pessoa que está aparentemente com quadro depressivo, o que fazer? Sobretudo ser empático,
ouvir essa pessoa sem julgamento e buscar ajuda. Isso é o mais importante. E para as pessoas que passaram por isso, por depressão e superaram, o que ela tem que levar a vida normal, vivendo plenamente cada dia, não esquecendo que ela tem um estilo de vida para seguir e viver bem a sua vida. É isso. Não pensa na depressão. Siga a sua vida. Só isso. Não fique pensando, se eu vou ter. Não. Siga a sua vida e faça o melhor para o seu corpo, para a sua mente, que tudo vai dar certo. E a ansiedade, ela está relacionada diretamente com a depressão? Eles são quadros que muitas vezes um pode puxar o outro. Então, às vezes eu posso ter uma ansiedade que pode vir me ocasionar depressão, eu posso ter uma depressão que pode vir me ocasionar uma ansiedade, eu posso ter um quadro que a gente chama de transtorno misto de ansiedade e depressão, entendeu? Então, muitas vezes eles acabam aparecendo juntos, mas não necessariamente vai aparecer. Eu posso ter um ou outro. Interessante. Olha, agradeço ao Dr. Rodrigo por esse tema. Vamos gravar com ele um outro tema, um outro dia. Ele já está convidado para vir novamente aqui. Você que está assistindo a gente de casa também pode participar, comenta, pergunta, que a gente vai perguntar para o Dr. Rodrigo. Muito obrigada pela sua presença, tá? Obrigada, gente. Tchau.